a maioria de todos os empresários, eles começam burro. A verdade é essa. Por quê? Porque eles acreditam que para ter sucesso na vida, eles precisam só ganhar dinheiro. E é só ganhando dinheiro que eles vão ter sucesso. Quando alguns esforçados e tomando boas decisões, entrando em projetos interessantes, né, que geram valor para outras pessoas, eles acabam ali tendo sucesso, um pequeno sucesso, o primeiro degrau, onde eles conseguem faturar uma grana legal, e eles achavam que aquilo era o sucesso, e ali eles descobrem que aquilo ali ainda não é o sucesso, e não é exatamente aquilo que eles buscavam, porque eles acreditavam que o dinheiro resolveria todos os problemas da vida. Esse é o começo do empreendedor, né? E aí eles entendem que, cara, meu negócio está dando certo, porque está me dando dinheiro, mas eu não tenho vida, né? E agora eu faço o quê? E aí entra um grande fato que mostra o quanto os empresários eles são burros quando eles começam. Por quê? Porque eles não têm a mentalidade de abrir mão pensando em probabilidades, margem de risco, faturamento, custo, caixa, é, até mesmo quando fala sobre tirar uma parte, né, pelo português mais claro, tirar uma parte do dinheiro da empresa e dar para o dono da empresa, que seria o sócio, né? E aí, tipo, eles começam ali já todo o dinheiro da empresa é todo o dinheiro do profissional, então basicamente é como se o dono da empresa fosse a empresa. Basicamente é isso. Ele não divide dinheiro, não distribui lucro. É como se eu faturei hoje 20 mil, eu tenho 20 mil. E aí eles começam a se cagar, né? Porque eles começam a gastar o dinheiro da empresa pela pessoa dele, pela pessoa física deles, acreditando que esse é o melhor caminho. Ah, e tem um monte de gargalo, né? Mas eu queria só citar um aqui, que seria referente a quando eles acreditam e veem que precisam fazer alguma coisa, chega um momento que eles percebem que, cara, eu tô ganhando dinheiro, mas eu não tô vivendo. E aí, como é que eu faço para poder viver e ganhar dinheiro? E aí eles percebem que tem um mundo muito maior do que só ganhar dinheiro, né? Que só ganhar dinheiro é o básico. Então, basicamente, ele vira funcionário da própria empresa, quando na verdade ele é tudo dentro daquilo dali. Ele não é só. Antigamente ele trabalhava para alguém e era funcionário de alguém. O papel dele era só trabalhar. No final do mês ele recebia a grana dele. Mas agora não. Agora ele precisa também trabalhar, também pensar no caixa, também lidar com os riscos, também lidar com a felicidade. Ele tem que lidar com o custo e o fechamento do mês, ele tem que lidar com, agora, tem que estar preocupado com os clientes, antes, muitas das vezes, ele pode não estar, não, porque isso poderia ser de outra função, mas quando a pessoa está começando, basicamente ela abraça tudo e faz tudo. E aí quando ela percebe que tem muito mais chão pela frente, que tem muito mais coisas que podem ser feitas, aí ela percebe que só fazer aquilo dali não vai resolver o problema dela. E aí ela começa, eu preciso fazer alguma coisa. Só que ela fica paralisada, né? E aí acaba que não faz nada. Ou acredita pelo menos que está fazendo. Só que a verdade é que a vida do empreendedor não é a mamãe que está cuidando de você. A vida do empreendedor ela não é tão simples, né? Você precisa ter muitas skills e muitas coisas pensando em mentalidade muito bem construída, senão vai ser difícil, vai ser sofrido, vai ser desgastante, talvez você desista pelo caminho, porque não é tão simples assim ser empreendedor. Por mais que seja muito bom, muito interessante, quem realmente gosta é muito interessante, né? Porque, e eu posso até dizer quem seria essa pessoa específica que gostaria muito do empreendedorismo. São pessoas que gostam de resolver problemas. As pessoas que gostam de resolver problemas, isso é, tipo, cara, qual é o problema? Eu quero descobrir como é que resolve isso. Essa é a pessoa que vai ser muito boa empreendedora. Porque desde o início ela já tem uma mentalidade que vai ajudar ela no futuro, sem nem ela saber. Tá? Agora, as pessoas que não têm isso, elas vão ter aquela síndrome da sofrência, né? Ah, meu caso é diferente. Ah, o meu negócio não dá para fazer tal coisa. Ah, eu não consigo delegar. Ah, as pessoas que eu contratar não vai fazer o que eu faço. E aí vem um monte de coisa que as pessoas tendem a falar. Mas no final das contas, isso são só desculpas, tá? Todos os negócios dá para você criar um negócio interessante. Dá.
Quer dizer que é fácil? Não, alguns vão ser mais fáceis, outros não. Alguns já criaram por aí, então você pode olhar o que já está sendo feito. Outros, você vai ter que pensar, e aí entra skill, entra estudo, entra conhecimento, coisas que, para isso, vai gerar esforço que muitas pessoas não têm. E elas acreditam que por se esforçar, ela já tem o mérito. Quando na verdade aqui o jogo é diferente. Aqui não é o jogo da escola, onde você acreditava que quando tu chegasse para sua mãe falar: Poxa, eu fiz todos os trabalhos, eu estudei pra caramba, mas tirei uma nota baixa. E aí sua mãe fala: Não, eu vi que você estudou, meu filho. Tá tudo bem, na próxima você vai tirar uma nota boa e continue estudando. Não tem isso nesse jogo aqui. Esse jogo aqui é outro nível, esse jogo de gente grande. Então, aqui ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. Se você tá fazendo coisas porque você precisa fazer aquelas coisas, mas você não tá conseguindo e não tá tendo resultado, azar seu, velho. A vida é assim. Azar seu. Ou você consegue ou você consegue. Não tem um meio termo. Não tem mas não tem mais nada. Ou você consegue ou você não consegue. E é isso que vai separar os amadores de quem está lá em cima, de quem realmente conseguiu construir um negócio e não só virou escravo da própria empresa. Porque a maioria das pessoas são escravas. Por quê? Porque, cara, se, por exemplo, essa pessoa cair, sei lá, doente, por exemplo, a empresa dela vai falir na hora. Por quê? Porque não tem como aquilo ali mais gerar dinheiro, porque depende diretamente daquela pessoa. Se essa pessoa, por exemplo, precisa tirar umas férias, como é que ela tira férias se não tem ninguém que substitui ela, né? Ninguém tem a capacidade, acredita ela, de fazer o mesmo que ela faz. Quando na verdade é ela que não tem a capacidade de ensinar outras pessoas. E aí o problema é dela, não é da outra pessoa. E vai ser sempre dela. Então ela sempre vai viver essa mesma vida se não mudar. Ah, mas eu tô tentando. Azar, velho, não conseguiu ainda? O problema é seu. Você só vai conseguir mudar se você conseguir. Então você vai ter que achar alternativas. E eu já vou falar algumas as alternativas no final, né? Por exemplo, agora você tem uma família, você precisa dar atenção para o seu filho, você precisa dar atenção para sua esposa, você precisa, sei lá, tem a festa do seu filho na escola, vai ter lá o Dia dos Pais, ou sei lá, a festa que vai ter. E você não vai poder estar lá. Por quê? Porque se você sair da tua empresa, ela vai quebrar, velho. Se você sair da tua empresa, não tem quem atenda no teu lugar, porque só você atende como você atende. E aí, você, por exemplo, quer fazer uma viagem em família. Mas quando que você vai fazer essa viagem? Se você não pode, tu tem uma agenda de clientes, tu tem horários para atender, tu tem tanta coisa para poder fazer, você não pode se permitir sair. Só que tem outra coisa ainda. Muitas das vezes eles tendem a pensar assim: nossa, não posso gastar esse dinheiro. Por quê? Porque se eu gastar esse dinheiro, vai abrir um buraco na empresa. Claro, pô. O dinheiro inteiro da empresa é o mesmo dinheiro da pessoa física. Aí tudo vai ser um problema, né? Você não pode gastar, você pode comprar um pão. Você vai poder comprar, sei lá, um pão, um ovo mexido, um pão misto quente na padaria, porque, velho, tá tirando da empresa a parada. E aí, esses são os ladrões, que nem sabem, né? Que roubam a própria empresa, mas beleza. Esse é assunto para outro vídeo. E aí tem vários casos, né? Por exemplo, a pessoa também pode se cansar. Isso acontece muito, né? A pessoa se cansar de fazer aquela mesma tarefa. Tipo assim, a pessoa está fazendo aquela mesma coisa todo santo dia. Depois de um ano, dois, três, quatro, cinco, a pessoa começa a desgastar. Ela começa a cansar de fazer aquilo. Sabe por quê? Não tem a ver com o fato de ela estar fazendo aquilo. Tem a ver de ela estar fazendo tanta coisa. Antigamente ela gostava, tá? Vamos lá. Antes de ela ter essa vida macabra, ela gostava. Por que que ela gostava? Sabe por quê? Porque ela só fazia aquilo. E, por exemplo, ela prestava um serviço de banho e tosa, por exemplo. Era banhista, né? De pet shop e tal. Ela adorava essa vida. Essa é a vida dos meus sonhos. Cuidar de cachorros, dar banho, etc. Maravilha. Ela só fazia aquilo. A partir do momento que ela abriu o seu próprio negócio, agora, ela não faz só aquilo. Ela faz aquilo e mais 1 milhão de coisas. E ela não só faz, como ela tem que se preocupar com as coisas. Por quê? Se ela não se preocupar com o dinheiro que está entrando, com os clientes que estão cancelando, com os novos clientes que estão entrando, com o fluxo de caixa do negócio, o que que eu vou fazer? Eu vou viver essa mesma vida para sempre. Porque chega uma hora que
ganho um dinheiro legal, e aí, beleza, e agora eu faço o que para poder sair daqui? E agora? Vou ficar vivendo essa mesma vida pro resto da vida? Porque é um exemplo muito claro, que já vi até posts e coisas aparecendo na internet que mostram esse exemplo do ser humano em si. O ser humano é assim. Como? Quando ele andava a pé, ele olhava pro cara de bicicleta e falava assim: meu sonho era ter uma bicicleta. Quando ele teve a bicicleta, ele olhava pro carro e falava assim: meu sonho é ter um carro. E aí ele teve o carro. No dia que ele teve o carro, uma hora ele cansou e falou assim: cara, já pensou se eu tivesse um helicóptero? E aí um belo dia ele conseguiu ter um helicóptero. Aí ele pensou: já pensou se eu tivesse um jatinho particular? Percebe que não tem fim as coisas? E é exatamente assim, você pode achar que você é diferente, mas conquiste o que você tem, o que você quer primeiro, e aí você vai ver que não é tão diferente assim. As pessoas sempre vão querer mais. Por quê? Porque se acomoda. E você fala assim, não, não me acomodo, não. Ah, não. Então, se você já mudou um pouco ou algum nível de patamar que você já esteve no passado, sei lá, se você ganhava um salário mínimo em alguma empresa e depois você ganhou 2 salários em outra empresa, ou então ganhou 3 salários em outra empresa, você já sabe como é a sensação do que era antes. E antes, talvez, você achava que sua vida seria diferente quando você estivesse no patamar que você está hoje. Quando, na verdade, você chegou nesse patamar e agora você almeja outro patamar, porque esse já se tornou comum na sua vida. E vai ser sempre assim, né? Sempre vai ser essa mesma coisa. Sempre vai querer mais e mais e mais. Então, chega uma hora que o empresário, ele consegue ter um negócio, tá dando dinheiro para ele, tá ficando legal, né? Então, pô, tá muito bacana. Só que ele acomodou, agora para, chega uma hora que para, e aí eu faço. Porque se você fizer sempre a mesma coisa, você sempre vai ter os mesmos resultados. Cara, frase coach, frase feita, tá pronto, é só vocês escutarem, executarem e olharem à sua volta. Se você fizer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. A pessoa passa a fazer um negócio novo, porque ela criou um negócio novo, ela antes era empregada, agora ela trabalha para outras, trabalha para ela mesma. Então ela criou um negócio, está fazendo algo diferente, começa a ter resultados diferentes. Só que ela vai fazer aquilo, só aquilo, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Sabe qual é o impacto disso? Vai chegar uma hora que vai parar também, porque ela só faz a mesma coisa. E aí ela vai, como é que eu passo para o próximo nível? E o próximo nível não é tão difícil. Não é tão difícil. Você só precisa ter a mente aberta, você precisa entender como funciona um negócio e qual é o seu papel naquele negócio. Qual é a sua função? O que que você deve fazer? Qual é o teu objetivo? Aonde você quer chegar? Qual é a vida que você quer viver? Quer se imaginar na vida que você quer viver? Pensa bem assim. Se você tivesse hoje morto num caixão, num velório, você está dentro do caixão, o velório é seu, todo mundo em volta, as pessoas que você mais gosta, as pessoas que você mais ama, as pessoas que admiram você, tá todo mundo em volta do teu caixão. Qual é a história que você gostaria que essas pessoas contassem sobre você? Essa é a vida que você quer viver. Simples assim. E então, o que você precisa se perguntar, o que que eu preciso fazer para viver essa vida? Essa resposta vai te ajudar a pensar o que eu preciso fazer. Primeiro, o que eu preciso, quem eu sou dentro da empresa, dentro da minha própria empresa, qual é o perfil que eu preciso ter, como eu preciso ser. Depois, você vai se perguntar como eu posso fazer para ter essa vida aqui, que no final vai deixar essa história aqui no meu caixão. É simples, parece? Ou não? Se não parecer tão simples, deixa aí nos comentários que eu simplifico ainda mais. E detalhe por detalhe. E beleza. Aí que entra o papel do que fazer. O que as pessoas não fazem. O que que você deve fazer? Você só precisa entender uma coisa. Uma única coisa. Anota, não duas. Uma, tá? Uma só. Uma coisa. Se você não sabe sobre aquilo dali, saiba que alguém sabe. Alguém vai saber te dar uma resposta, uma luz para aquilo que você não sabe. Alguém sempre vai saber. E você só precisa saber disso. Por quê? Porque você precisa ser uma pessoa incessante em busca da resposta. E você para só quando você achar a resposta. Que você vai parar, vai entender essa resposta, vai executar e depois vai continuar, tá? Não se pare. Pelo amor de Deus. E aí, beleza. Esse é um dos pontos. Vou te contar o outro. O outro ponto seria o seguinte: quando você já tem essa noção
que alguém sabe responder a pergunta qual você tem. Talvez você não tenha a pergunta, tá? Mas eu vou te falar que a pergunta é bem clara. A pergunta é: o que eu preciso fazer? É só isso. Essa é a pergunta. Já começa por aí. Então, se você não tinha, agora você já tem. E alguém vai ter que responder para você. O que eu preciso fazer? E aí você vai buscar em quê? Se você não tem conhecimento, não tem network, não conhece pessoas que vão poder te ajudar, ou você não consegue entender o que essas pessoas que estão te dizendo falam, você precisa encontrar alguém que fala a sua língua e que vai te ajudar. Quem são essas pessoas? Cara, aí você vai caçar curso, você vai achar mentorias, você vai achar consultorias, livros. Isso vai te dar um norte do que você precisa fazer. E não só isso, vídeos no YouTube. É isso aqui que você está vendo. Um videozinho no YouTube vai te dar uma clareza. Cara, o que que eu preciso fazer? É isso. Por quê? Porque você precisa de estalo. Você não consegue visualizar muita coisa no futuro. Então você precisa ver o de agora. O que que eu preciso fazer agora? E agora? E depois? E agora? Então, o tempo inteiro você vai estar pensando assim. Então, começa por aí. Esses são os primeiros passos que você precisa fazer. E você precisa olhar para esses negócios como, cara, o meu negócio está dando dinheiro, mas eu preciso pegar um pedaço desse dinheiro e investir em outra coisa para que essa outra coisa me dê conhecimento e clareza para que eu consiga fazer mais dinheiro. Porque senão você vai ficar parado. Se você não tomar ações corretas, decisões corretas, você vai estagnar e não vai sair. E isso uma hora vai te enforcar. Então, você vai precisar tomar uma ação. A partir deste momento que você tomar essa ação, você precisa executar. E não só tentar, porque eu volto no início. Tentar não resolve. Ou você consegue, ou você não consegue. E aí a escolha é sua. Você precisa tentar até conseguir. E se você tentar e não conseguir, eu vou gravar outro vídeo e vou te explicar como você faz para conseguir.